Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Vamos dar continuidade a mais um módulo de aula remota. Abram a apostila de vocês na página 424, no módulo 44, e hoje vamos continuar falando das especificidades de um texto dissertativo e vamos tratar da delimitação de assunto. Então, vamos lá? Vamos abrir a apostila comigo, página 424, módulo 44. Vou dar um tempinho para que vocês abram. Bom, nosso tema de hoje, então, é a delimitação do assunto. Vamos acompanhar a leitura? Quando temos um assunto para discutir, faz-se necessário delimitá-lo para que possamos abordá-lo com mais pertinência. Por exemplo, se o assunto a ser discutido é televisão, devemos selecionar alguns aspectos para abordar, considerando o tempo limitado para elaborar o texto no vestibular. Delimitação do assunto. Então, vamos lá. Aqui a apostila deu, o assunto. O assunto seria, no caso, televisão. E aí, ele vem e vai te fazer pensar no que abordar acerca desse tema, Aqui ele deu algumas dicas. Número 1, causas de preferência popular pela televisão. 2, o papel privilegiado da televisão entre os meios de comunicação de massa. 3, a televisão e programas infantis. 4, a televisão ditando modelos de comportamento. E 5, a violência na televisão. Então, gente, o que o teórico fez aqui foi exatamente pegar um tema bem simples para que vocês entendam esse mecanismo da delimitação do assunto. A delimitação do assunto nada mais é do que aquele esquema que eu falo para vocês que é importante que se faça. Para quê, professora, que é importante que se faça? Para que você não fuja ao tema proposto e, ao mesmo tempo, para que você organize os seus parágrafos. A delimitação do assunto é uma forma funcional de organização do tema. Ah, entendi. E se eu não quiser? Se eu quiser escrever livremente sem delimitar? Provavelmente você vai perder ponto nessa competência que eu acabei de corrigir as redações de vocês, que é o quê? A organização estrutural do seu texto argumentativo. Se você não delimita, você corre um grande risco de fugir, de traçar várias ramificações e depois não conseguir ligar essas ramificações umas às outras. Então, a delimitação do assunto é importante por causa disso. Eu deixei aqui um mapa mental que eu fiz a respeito de delimitação de assunto quando você vai se tratar de tudo que vai escrever. Um artigo de opinião, um texto dissertativo, mesmo até uma narrativa, uma crônica que você tem a intenção de passar algo para o leitor, é necessária essa organização que eu coloquei aqui do lado da delimitação do assunto, para que vocês tenham uma visão mais ampla a respeito disso. Vamos continuar a leitura. Além das delimitações dadas, outras poderiam ser acrescidas e cada uma delas seria um tema para um texto dissertativo. Note que cada assunto abrangente e genérico proposto para uma dissertação faz-se necessária uma delimitação para que a redação não resulte numa costura de muitas abordagens, o que torna a argumentação estéril e superficial. É o que eu sempre falo para vocês. As ideias no texto dissertativo, elas não podem ser soltas. A sua intenção, ela tem que ser desenhada, ela tem que ser ligada uma à outra, de alguma maneira. Ah, mas de que maneira? Como eu já falei para vocês, desde o primeiro ano eu venho falando. Você pode fazer um paralelo de favorável contrário. Você pode, no primeiro parágrafo do desenvolvimento, você abordar determinadas ideias que são suas e no seu segundo parágrafo do desenvolvimento você exemplificar, e dar veracidade e dar segurança ao leitor de que aquilo que você está falando tem dados que comprovam. Tudo isso está aqui dentro da delimitação do assunto. Quando você delimita as ramificações sobre o que você vai falar, você consegue naturalmente ligar
as suas ideias. E quando você consegue ligar as suas ideias, você consegue cumprir as competências obrigatórias. Quais são as competências obrigatórias que você se perde muitas vezes no desenvolvimento? A coesão e a coerência. A coesão e a coerência estão intimamente e diretamente ligadas à delimitação do assunto. Quando você delimita, você já coloca e direciona a respeito do que você vai escrever no seu texto e automaticamente as suas ideias são ligadas, elas são fundamentadas, elas são justificadas. Tudo isso faz parte da delimitação do assunto, certo? Vamos dar um exemplo claro que veio aqui na minha cabeça. Exemplo, você pega um tema que ele é mais amplo, violência. Se o texto te dá uma única palavra, violência, você vai pegar várias ramificações, certo? Você vai pegar um texto de apoio que vai te levar a um caminho. E esse caminho é o que você vai traçar estratégias de leitura. As estratégias de leitura vão ser resultados do quê? Da sua escrita. Então, vocês precisam pensar que a sua delimitação do assunto ela é importante para você falar de que tipo de violência eu vou falar. Eu vou falar da violência nas escolas. Não, eu vou falar de violência sexual. Não, eu vou falar de violência de um modo geral. E aí, se você vai falar de um modo geral porque o tema não te deu mais especificidades, o que você vai fazer? Você vai ter que estabelecer elementos de construção textual que liguem as suas ideias, entenderam? E por que é importante a delimitação do assunto? Porque, de repente, se você pegar um gancho falando de violência que vai te levar a outro tema, vou falar de violência entre jovens e, de repente, você já está lá no presídio falando de população carcerária, ou você está falando de agressão entre homossexuais, e aí você esqueceu que a sua chave, o seu tema central seria violência. Então, muitas das vezes, vocês destoam do texto e vão para outro caminho que, de repente, não é a pergunta tema. Por isso, é necessário traçar parâmetros e estratégias para que vocês delimitem o assunto. Esse mapa mental, ele dá ideias de como você pode fazer isso, tá?